Imagine acordar em uma madrugada silenciosa, quando o mundo todo dorme, e descobrir que o coração do programa nuclear de um dos países mais protegidos do planeta acaba de ser atacado. Não por acaso, mas por uma operação milimetricamente coordenada, envolvendo tecnologia de ponta e o peso de décadas de rivalidade. Você já parou para pensar o que acontece quando as sombras da guerra avançam sobre instalações que, até então, pareciam inalcançáveis? Por trás das montanhas do Irã, escondida sob 90 metros de rocha, existe uma base chamada Fordow, um local que durante anos foi sinônimo de segredo, medo e poder nuclear. Nessa noite, 6 bombardeiros invisíveis cruzaram o céu e, em minutos, alteraram para sempre o equilíbrio de forças no Oriente Médio. O que parecia impossível, aconteceu. As defesas de uma das nações mais vigiadas do mundo foram furadas, e um ataque silencioso, mas devastador, caiu sobre o programa nuclear iraniano. Mas afinal, o que levou os Estados Unidos a arriscar tanto em um ataque tão ousado? E por que agora? A resposta é tão intrigante quanto alarmante. Sinais crescentes de que o Irã avançava perigosamente em seu desenvolvimento nuclear, ameaçando não só seus rivais regionais, mas também a estabilidade global. No episódio de hoje, vamos além das manchetes. Você vai entender os bastidores desse ataque, as consequências para o mundo e o que pode acontecer quando interesses ocultos e decisões de última hora mudam o curso da história. Prepare-se, nem tudo o que acontece no subsolo do Irã fica enterrado para sempre. Ouça, a gente sabe, mas Fordow, Natanz e Isfahan não são apenas nomes estranhos no mapa. Eles representam o tripé do programa nuclear iraniano, construído sob um clima de tensão desde o início dos anos 2000. Para se proteger de ataques e olhos curiosos, o Irã escolheu esconder parte de suas operações mais sensíveis em instalações subterrâneas, como Fordow, localizada no interior de uma montanha. Desde 2011, esse complexo abriga milhares de centrífugas, peças essenciais para o enriquecimento de urânio, material que pode ser usado tanto para fins civis quanto para armamentos nucleares. Essa rede de laboratórios foi alvo de denúncias internacionais e fiscalizações da Agência Internacional de Energia Atômica, AIEA, ao longo dos anos, especialmente após denúncias em 2002 sobre a existência de projetos secretos. Mesmo assim, o Irã sempre insistiu que seu programa tinha objetivos pacíficos. O clima ficou ainda mais tenso em 2015, quando o país assinou um acordo nuclear com potências mundiais, estabelecendo limites para o enriquecimento do urânio. Só que, nos últimos anos, esses limites começaram a ser desrespeitados, reacendendo os alertas globais. No domingo, 22 de junho, a história ganhou um novo capítulo. As instalações subterrâneas, consideradas praticamente impenetráveis, sofreram o ataque mais ousado da última década, mudando o rumo da segurança mundial. Quando ouvimos sobre laboratórios secretos ou o termo enriquecimento de urânio, muita gente pensa em algo quase cinematográfico, cientistas em roupas especiais, máquinas brilhando e uma aura de mistério. Mas a verdade é que essas operações são, antes de tudo, demonstrações do quão longe uma nação está disposta a ir para garantir sua segurança e poder. O processo de enriquecimento de urânio é o verdadeiro coração de qualquer programa nuclear, seja ele para gerar eletricidade ou fabricar armas. O isótopo U-235, presente em pequenas quantidades no urânio natural, é o ingrediente que pode liberar energia suficiente para mover cidades ou, no extremo, destruir metrópoles inteiras. Por isso, aumentar a concentração desse isótopo, usando centrífugas instaladas em série, é uma tarefa monitorada de perto por organizações internacionais, como a Agência Internacional de Energia Atômica, AIEA. Para o Irã, investir em bases como Fordow, escavada dentro de uma montanha, foi uma resposta direta às ameaças de sabotagem e ataques externos. Essa estratégia de esconder estruturas estratégicas sob camadas de rocha é usada há décadas por países que buscam proteger seus segredos. Por exemplo, durante a Guerra Fria, tanto Estados Unidos quanto União Soviética criaram bunkers subterrâneos para abrigar mísseis e abrigos de comando, cientes de que a primeira etapa de qualquer conflito seria tentar eliminar a capacidade de resposta do adversário. A tecnologia envolvida em ataques como o que ocorreu recentemente é resultado de anos de pesquisa e bilhões de dólares investidos. As bombas Bunker Buster, como a GBU-57, foram projetadas especialmente para enfrentar o desafio de atingir alvos protegidos por camadas de concreto, aço e terra. Quando um bombardeiro Stialt, quase invisível para radares convencionais, lança esse tipo de armamento,
ele realiza um ataque cirúrgico. A bomba perfura o solo e só detona depois de alcançar uma profundidade suficiente para causar danos irreparáveis nas estruturas internas. Além do poder destrutivo, existe uma enorme preocupação com a precisão. Em áreas densamente povoadas, um erro de cálculo pode provocar danos colaterais, colocando civis em risco e causando crises humanitárias. É por isso que operações desse tipo costumam envolver semanas de planejamento e coleta de inteligência, com informações vindas de satélites, drones e agentes em campo. O ataque às instalações iranianas não só abalou o programa nuclear do país, como também enviou um recado ao mundo inteiro. Outros governos, aliados ou rivais, acompanham atentamente cada movimento, pois sabem que a resposta do Irã pode desencadear uma nova onda de instabilidade. Se, por exemplo, o Estreito de Hormuz, por onde passa boa parte do petróleo global, for fechado em retaliação, o impacto será sentido nos preços dos combustíveis em todos os continentes. Uma decisão tomada em Teherã pode afetar o bolso de famílias em Tóquio, Paris ou São Paulo. Outro aspecto relevante é o debate ético. Até que ponto um ataque preventivo é justificável, mesmo diante de suspeitas fundadas? Quem deve ser o árbitro dessas ações, grandes potências, a ONU ou a comunidade internacional? Há quem defenda que impedir a proliferação de armas nucleares justifica ações extremas, enquanto outros alertam para o risco de aumentar ainda mais o ciclo de violência. No fundo, a disputa em torno do programa nuclear iraniano revela como tecnologia, política, história e interesses econômicos estão entrelaçados. Cada avanço científico, cada bomba lançada e cada discurso inflamado desenham não apenas os próximos capítulos de uma crise, mas também os limites do que a humanidade está disposta a arriscar em nome de segurança, soberania e poder. Além do impacto estratégico, o ataque provocou uma onda de reações ao redor do mundo. Enquanto autoridades americanas e israelenses classificaram a operação como um feito militar extraordinário, a comunidade internacional rapidamente expressou preocupação com a escalada de violência. Diversos países, incluindo aliados históricos dos Estados Unidos, pediram moderação e destacaram o risco de um conflito regional de grandes proporções. A resposta do governo iraniano não demorou. Nas horas seguintes ao ataque, Teherã anunciou represálias e prometeu adotar medidas à altura para proteger seus interesses. Organizações internacionais, como a ONU e a União Europeia, reforçaram pedidos por diálogo, ressaltando o perigo de retaliações em cadeia. O temor de novos ataques paira sobre o Oriente Médio, aumentando as tensões em uma região já marcada por disputas antigas. Nesse cenário, cresce a pressão sobre líderes mundiais para que busquem alternativas diplomáticas, evitando que a crise atinja proporções ainda maiores. Ao mesmo tempo, a população comum acompanha apreensiva cada novo desdobramento, ciente de que decisões tomadas em gabinetes distantes podem ter consequências globais, do preço do combustível ao equilíbrio de forças entre nações. Diante de tudo isso, uma pergunta inevitável surge: até onde estamos dispostos a ir para evitar que novas armas nucleares entrem em cena? O recente ataque às instalações iranianas deixou claro que, no mundo atual, nenhum segredo está totalmente protegido, e nenhuma decisão de alto risco acontece sem efeitos colaterais. As explosões em Fordow, Natanz e Isfahan são mais do que simples eventos militares, são um alerta sobre como rivalidades e interesses podem transformar rapidamente disputas políticas em ameaças globais. Enquanto governos trocam acusações e anunciam estratégias, milhões de pessoas seguem acompanhando os acontecimentos com apreensão. Afinal, qualquer movimento mal calculado pode provocar impactos muito além das fronteiras do Irã, afetando mercados, rotinas e até mesmo a sensação de segurança coletiva. No final, resta a incerteza: os ataques servirão para conter o avanço nuclear iraniano ou abrirão um novo capítulo de instabilidade? As respostas talvez não venham tão cedo. O que fica, porém, é a consciência de que o equilíbrio internacional depende de decisões tomadas muitas vezes no limite, e que, mesmo nas profundezas mais protegidas, as consequências desses atos sempre vêm à tona. O futuro do Oriente Médio, e talvez de todo o planeta, pode estar sendo desenhado nas sombras dessas decisões. E, nesse jogo de poder, cada ação deixa marcas profundas não só no mapa, mas também na memória da humanidade.